informação aí sobre conversa, mais uma conversa no elenco do Flamengo sobre Tite. Vamos comentar também sobre bastidores políticos do Flamengo aí, pedido de CPI, rapaz, um monte de coisa. Tem escalação do Mengão e várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreve, aciona o sino, deixa o like, belezinha? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E o negócio é o seguinte, meu querido. Flamengo chegou em São Paulo sob forte protesto da torcida, tá? Muito protesto também porque os torcedores foram até o hotel do Flamengo para tirar uma foto, né, ter um autógrafo em suas camisas e foram impedidos de fazer isso porque os jogadores passaram longe dos torcedores, né? A diretoria alega medida de segurança porque o momento é difícil, a gente tem que se proteger, mas é realmente uma pena, né? O torcedor de São Paulo foi lá prestigiar os jogadores e acabou que não ganhou um autógrafo, uma foto, não ganhou nada porque os jogadores passaram longe e aí eles ficaram revoltados no direito deles, protestaram lá no hotel do Flamengo, beleza? Vamos à escalação do Flamengo, vamos ter o retorno aí de Georgian de Arrascaeta, o time do Flamengo, né, um dos principais jogadores do Flamengo, já está um bom tempo lesionado, jogou contra o São Paulo lesionado. Hoje, às 9 da noite, de Arrascaeta estará em campo, beleza, meu querido? Vambora, time do Flamengo, Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Eric Pulgar, Gerson, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Pelo menos essa é a provável escalação e a tendência é que seja essa escalação mesmo, até porque o Mário Jorge não tem perfil de ficar trocando jogador, trocando escalação como era o antigo técnico, né? O Sampaoli, né? Depois, de repente, até depois de muito tempo, o Flamengo vai repetir uma escalação, coisa que já não se... Aliás, não vai, porque vai ter a presença muito provável aí do De Arrascaeta. E o Mário Jorge tá ali também, né, gente, para fazer o feijãozinho com arroz dele, tranquilo, né, fazer o simples, né, como ele vem fazendo sempre que assume o Flamengo e tá corretíssimo, fazendo o trabalho dele como interino, para depois o Tite chegar e assumir, beleza? Hoje, quem apita a partida de hoje é o árbitro Anderson Daronco. É um cara que picota muito jogo, marca falta atrás de falta, entendeu? É algo assim... que prejudica o andamento, o prosseguimento da partida, beleza? E o Flamengo tem 3 jogadores pendurados. Se esses jogadores levarem cartão, eles ficarão de fora da partida contra a equipe do Cruzeiro, que é o Fabrício Bruno, Léo Pereira e o Everton Ribeiro. Esses 3 atletas têm 2 cartões amarelos, se tomar mais um, tá de fora do confronto contra a equipe do Cruzeiro, beleza? E aí é o seguinte, meu querido, do lado do Corinthians, a expectativa, segundo a apuração lá dos setoristas corintianos do Globo Esporte, é que Fábio Santos, Fagner e Renato Augusto devem começar no banco de reservas, tá? O Mano Menezes identifica que precisa fazer mudanças na equipe, né? O Corinthians eliminado da Sul-Americana, mal no Campeonato Brasileiro, para o Flamengo ir lá e somar os 3 pontos, né? A depender dos outros resultados, o Flamengo pode até ser vice-líder da rodada se o Flamengo vencer e ter uma excelente combinações de resultados. E vale lembrar também, meus amigos, que o Fluminense amanhã, às 4 horas da tarde, no Maracanã, joga contra o Botafogo, o líder Botafogo, e é provável até uma vitória do Fluminense, acredito eu, né, o que pode diminuir a vantagem do Flamengo para o Botafogo para 6 pontos. Então é muito importante. Cara, o Flamengo no estádio do Corinthians tem um retrospecto assim bizarro. São 5 vitórias contra o Corinthians, 4 derrotas e 2 empates. O Flamengo tem mais vitórias do que derrotas no estádio do Corinthians, como visitante. O Flamengo no Campeonato Brasileiro inteiro de 2023 tem a melhor campanha. É o time que soma mais pontos jogando fora de casa, mais até que o líder Botafogo. Então o Flamengo precisa aproveitar disso para ir lá e buscar a vitória na partida de hoje. Beleza? E aí é o seguinte, meus amigos, Flamengo disputa... E aí, rapaz, em 2021,
a diretoria do Flamengo até tinha um bom relacionamento com a diretoria do Corinthians. Só que aí, rapaz, teve final de Copa do Brasil, o Flamengo venceu o Corinthians, aí o Flamengo cobrou o ingresso caro da torcida visitante, os caras lá não gostaram, teve aquela situação do Vitor Pereira, e nesse ano o Flamengo pediu emprestada a Neoquímica Arena pro Corinthians para mandar uma partida lá, acho que foi contra o Atlético Paranaense, que aí depois o Flamengo até mandou em Cariacica, que tomou de 3-0, o Flamengo pediu a Arena Corinthians emprestada, mas o Corinthians não emprestou. Então vai ser o primeiro encontro entre Flamengo e Corinthians depois dessa série de desafetos aí. Então, provavelmente ainda tem um fator Tite aí, né? Que muita gente, pô, Pedro, ele vai estar lá pelo menos no camarote para ver o jogo. Não! Ele não vai estar, ele tá aqui no Rio de Janeiro. A programação do anúncio do Tite, segundo o jornalista Renato Maurício Prado, é anunciar no domingo e ele já iniciar os trabalhos na segunda-feira no CT Ninho do Urubu, e dependendo do resultado do Flamengo contra o Corinthians, ele pode ser anunciado ainda no sábado, beleza? Ou seja, aquela velha e boa cortina de fumaça. Flamengo perde, não vai perder, vai ganhar. E rapaziada, corre aí, vamos anunciar o Tite. Anuncia o Tite, pronto. Todo mundo fala, e anunciou o Tite? Você já conhece como é que é o meio do futebol, né? Isso aí é tática velha, né? Tática velha. Mas vamos seguindo. E aí, com o anúncio oficial da contratação do Tite, o jornal O Globo fala aqui, ó, contratado por quase 90 milhões, o atacante Everton Cebolinha vive expectativa da chegada de Tite no Flamengo para recuperar o seu espaço no time. Pois é, o Cebolinha pode ter uma, digamos assim, uma nova história no Flamengo. Ele tá com essa esperança, o jogador, né? O próprio empresário dele curtiu lá a publicação quando o Sampaoli foi demitido, então tem essa expectativa também aí no CT Ninho do Urubu, beleza? Vamos avançando aqui, meu querido. E aí, ó, tá aqui em relação a renovações. O Flamengo, segundo Guilherme Silva, avisou aos empresários dos envolvidos, até o do Bruno Henrique, aos empresários dos envolvidos em negociação em renovação de contrato, Gabigol, Bruno Henrique, Fabrício Bruno, Davi Luiz, essa galera toda aí, o Flamengo avisou que só vai avançar nas tratativas depois de anunciar oficialmente o novo técnico. A situação deixou os agentes, os empresários dos atletas incomodados. A gente já havia comentado sobre isso. E agora tem uma outra fonte também. E o Flamengo tá certo. Porque a prioridade agora é o técnico. Fechou com o técnico, aí fecha com os jogadores. Agora, falando de Maracanã, pessoal, pois é, vai ter jogo no Maracanã e não vai ser do Flamengo nem do Fluminense e o martelo já está batido. É de quem então, Pedrão? Tá aí. Brasil e Argentina no dia 21 de novembro pela 6ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo, será no estádio Mário Filho, será no estádio do Maracanã, né? Um grande clássico aí de seleções, um baita jogo, Neymar de um lado, Messi do outro, vai acontecer no Maracanã. O Flamengo já está ciente disso. Ah, vai estragar o gramado. Não tem jeito, é a seleção brasileira, o Flamengo não vai entrar numa com a CBF, eles solicitaram jogar lá e é lá que eles vão jogar, né? Ah, mas o gramado, o Flamengo tinha que construir o seu estádio. A gente já falou sobre isso aqui. Aliás, lembra ontem que eu falei com vocês que o Botafogo procurou o Flamengo, procurou o Fluminense, né? Porque o Botafogo vai mandar uma série de shows agora no Newton Santos e tá sem estádio para jogar, né? Abre a boca, eu tenho estádio, ó. Vai ter uma série de shows lá. Não é só um jogo, não. Serão 3 jogos que o Botafogo não vai ter o estádio no Newton Santos. 3 partidas. E aí, eles solicitaram o Maracanã, Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense já deram a resposta ao Botafogo, que é não, que é de não emprestar. O Botafogo ficou irritado com o Flamengo e foi lá no Vasco e pediu para jogar no estádio de São Januário. Então, questão resolvida. Muito provavelmente o Botafogo não vai entrar na justiça, até porque são 3 jogos que os caras querem jogar. E, gente, eu sei, o Maracanã não é do Flamengo, aquela história toda, mas aí se vai ter show lá,
Problema é do John Textor. Se ele prefere mandar show, ter show no estádio, que é jogo de futebol, é problema dos caras, velho. Entendeu? Uma coisa é não, um jogo grande, coisa e tal, quero mandar no Maracanã, já é ruim. Agora, quer jogar no Maracanã porque vai ter show lá? Ah, aí é brincadeira também, né, velho? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Só falta a justiça liberar também se o Botafogo não vai entrar, vai jogar no São Januário, mas se o Botafogo entrar na justiça e liberar. E se liberar, eu vou falar, tá vendo, Flamengo? Bem feito também para a diretoria do Flamengo, porque tem que construir o estádio. E a gente já vem falando aqui há muito tempo. Pessoal, clima político complicado no Flamengo. Eleições vão chegando e as situações começam a ficar cada vez mais complicadas na Gávea. Segundo o GE. Globo, Letícia Marques, um grupo de 23 conselheiros do Flamengo pede uma CPI contra o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, por 46 milhões gastos em multas rescisórias de treinadores. O grupo, que conta com os ex-presidentes Eduardo Bandeira de Mello e Márcio Braga, aponta possível infração disciplinar ao Conselho Deliberativo. Além disso, o documento diz que a manutenção de Marcos Braz é um evidente desacerto. Os conselheiros Walter Monteiro e Ricardo Henrique, perdão, tá, companheiro? Também assinaram o documento. A diretoria do Flamengo não vê motivos para a abertura do inquérito e entende isso como um ataque ao clube. E aí, algumas semanas atrás, já havia saído a informação no GE sobre o possível pedido de impeachment do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e ao que tudo indica, eles vão tentar usar essa linha, né? Eles que eu falo é a oposição e situação. E aqui nós temos um canal que não tem nada a ver com oposição nem situação, tem a ver com a instituição Clube de Regatas do Flamengo. E aí, tanto é que eu trago aqui os dois lados. O lado do pedido e o lado da resposta da situação que está no Flamengo. O Flamengo, de maneira oficial, respondeu e disse o seguinte. Vamos lá. Presta atenção que isso aqui é importante, gente. Esse é mais um ataque da oposição que tenta ferir a gestão atual atacando o próprio Flamengo. Não cabe inquérito por conta de pagamento de multa rescisória decorrente de demissão de treinador, porque, pelo Estatuto do Flamengo, a admissão e demissão de treinadores são prerrogativas do presidente do clube. Todos sabem no Flamengo que o presidente do clube tem plenos poderes estatutários em relação a contratos e distratos de prestação de serviço do futebol. Podemos até um dia mudar o estatuto, mas desde sempre foi assim e só mesmo ataques políticos patéticos e oportunistas podem justificar esse pedido de inquérito. É bom que se diga que, se fosse possível abrir inquérito, deveria ser aberto em face à gestão anterior do clube, está se referindo ao Bandeira, que demitiu o treinador Dorival Júnior em 2013, um dos 14 treinadores da gestão anterior, e não pagou a multa rescisória devida, gerando uma indenização de aproximadamente 14 milhões de reais, que teve que ser paga em 2020 pela gestão atual. Ou seja, a maior indenização de treinador paga por esta gestão foi derivada da inépcia da gestão anterior e não se viu pedido oportunista de inquérito. Aos rubro-negros fica a mensagem que agora é hora de trabalho árduo para retomar o caminho das grandes vitórias às quais nos acostumamos nos últimos 4 anos. Chega de politicagem pequena, o Flamengo é muito maior do que isto. É a nota do Flamengo. Gente, eu acho o seguinte, o bagulho vai ficar doido, tá? No Flamengo, esses bastidores políticos, tá? Tá chegando ano eleitoral, não sou juiz para determinar se realmente o Landim tem que estar na CPI, tem que sofrer impeachment. Também não sou advogado da outra gestão, né, da gestão atual, dizer que isso não tem que acontecer. Quem vai avaliar isso aí, né, são as devidas autoridades competentes. Não vou entrar nessa aí. O que eu fico tranquilo de saber é que
O Ninho do Urubu fica a vários quilômetros da sede da Gávea. Se o Flamengo ainda treinasse na Gávea, eu ficaria preocupado. Eu falo, pô, isso aí vai respingar no time. Isso aí é problema. Isso aí... Mas os caras estão lá, meu irmão, estão lá em Vargem Grande, natureza, entendeu? Paz, tranquilidade, né? O passarinho cantando. Não que não tenha passarinho na Gávea, mas tranquilidade ali no treino. Só vai ter no máximo ali... Quer dizer, não é tão tranquilo, né? De repente sobra um soco um no outro ali... Né, no Flamengo, mas com o Tite vai ser tranquilidade. Então não tem essa história aí de briga política lá no Ninho. Agora, na Gávea, a situação vai ficar bem complicada aí nesse ano, né? A gente entrando no próximo ano eleitoral, ao final do ano, né? Pessoal, é o seguinte, ó, tá aqui a matéria do GE. Globo, na matéria escrita e assinada pelo Eric Faria e Fred Gomes. Em alta astral, elenco do Flamengo vive expectativa por Tite. Tá aqui, vamos dizer o que acontece. A gente já havia comentado aqui no canal que um jogador do Flamengo tinha elogiado o Tite, tinha comentado até as possibilidades do Tite assumir o Flamengo, né? Informação do querido amigo Paparazzo Rubro-Negro. E aí, tá aqui, ó. A ausência... É mais uma notícia sobre essa situação. A ausência de notícias sobre um plano B do Flamengo, a Tite reforça a confiança do elenco pelo acerto. O silêncio dos últimos dias precede ao barulho de uma grande contratação, segundo o pensamento de algumas figuras importantes no grupo, de alguns jogadores do Flamengo que já dão meio que ali a chegada, o anúncio do Tite como certo. Um jogador falou o seguinte: tomara que dê certo, porque ele é o cara. Não sei, evidente, se é o mesmo jogador, né, que entregou antes, né, que tinha falado com o Gabriel, se é o mesmo, eu acho que é outro, tá? Eu acho que é outro jogador que de repente falou aí com o Eric Faria e também com o Fred Gomes, tá? Quem milita no dia a dia no Ninho do Urubu garante que a aceitação é quase unânime. Isso não se restringe aos 11 que já foram convocados por Tite: Cebolinha, Pedro, Gabigol, Ribeiro, Gerson, entre outros. A esperança cresceu após o gaúcho admitir a pessoas próximas que está disposto a voltar aos campos em 2023. Dentre os que nunca trabalharam com o treinador, é claro que existe a curiosidade. Há quem viva a expectativa para ver se as boas referências dadas pelos companheiros sobre Tite se confirmem, né? Convocados por ele foram Santos, Rodrigo Caio, Pablo, Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Bruno Henrique, Gabigol e Pedro. Todos esses o Tite já convocou, né, uma vez para a seleção brasileira, com conversas diárias e detalhes sendo acertados sem afobação. Tite não mexe apenas com a expectativa da torcida, mas também com um grupo que anseia por um desfecho positivo. Pô, tomara que dê muito certo, o Tite venha, Libertadores venha, Mundial é difícil, né? Mas, enfim, né? O Flamengo precisa de paz, gente. O Flamengo precisa de tranquilidade e que o Flamengo vença hoje, vá na Neoquímica Arena, faça mais um excelente jogo, como faz geralmente, ganhe os 3 pontos e depois a gente deve ter, muito provavelmente, aí o anúncio da chegada do Tite. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.